Olá, tudo bem? Vamos de Palavra de Deus, no livro de Mateus 7, versículo 1. Uma meditação breve para nós neste dia. Diz assim, 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgastes, sereis julgado, e com a medida com que fizerdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no ergueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Forte. Por que que acontece? Muitas vezes nós nos deparamos com muitos julgamentos, principalmente depois que nós passamos a servir a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Então isso é muito comum e muito reparado no meio do povo cristão. O que as pessoas acham, na maioria, que a pessoa converteu a Jesus, ela tem que ser um exemplo constante, né? Um exemplo diário para a vida delas. Um reflexo, né? Daquilo que Jesus ele sempre ensinou e deixou para cada um de nós. Mas muitos esquecem que essa palavra não está dizendo aqui que foi para os cristãos, mas para todos, né? Todos. Ninguém é juiz de ninguém. Ninguém é juiz de ninguém. E uma coisa que nós observamos isso na vida das pessoas é esse julgamento constante. Igual, estou aqui pregando com uma blusinha de alça. Muitas pessoas vão julgar. Poxa, mas está falando a palavra de Deus com blusinha de alcinha, aparecendo os braços e tudo mais. Com as florzinhas aqui no cabelo e por aí vai. Meus queridos, não foi isso que Jesus ele veio nos ensinar. Primeiro que o propósito de Jesus era se dar por nós, né? Morrer na cruz para a nossa salvação. E ele veio preparar discípulos, assim como ele preparou os 12 discípulos e diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, algo que Jesus ele nos ensinou foi sempre a humildade. A humildade fez parte de Jesus na sua caminhada aqui na Terra, assim, muito clara, né? Nós tivemos um exemplo quando Jesus ele lava os pés dos discípulos ali, em uma referência de humildade, né? E muitas vezes as pessoas que pregam a palavra, que levam o evangelho de Cristo, julgam mais do que aqueles que não têm sabedoria nenhuma, né? Eu vejo como uma falha muito grande essa questão, porque ninguém aqui tem o direito de julgar ninguém. O único juiz verdadeiro é Deus. Jesus hoje é o nosso advogado, ele advoga nossas causas perante Deus, mas naquele grande dia, Jesus será o grande juiz. Então vamos deixar, né, os julgamentos para ele. Vamos deixar o julgamento para ele, dentro de uma audiência onde tem ali um juiz, os promotores, ali as pessoas que irão julgar ali um criminoso, alguém que cometeu um ato, né, de crime e tudo mais, eles são preparados para isso. Eles dão a sentença, julgam e condenam as pessoas ali. Mas é algo que realmente são para eles. Eles são autoridade para isso. Agora, como cristãos, como servos de Deus, nós não podemos fazer isso com as pessoas. Muitas vezes nós olhamos, nos deparando dentro de muitas denominações, e elas, quando você está dentro da igreja ali acompanhando, caminhando dentro da igreja ali, é a paz do Senhor, é meu irmão, abraça. Mas se o irmão dá uma caída, aí já não tem a paz do Senhor mais, já não é irmão mais. O que é isso? Eu não entendo por que acontece isso. Se nós todos somos falhos, ninguém aqui já alcançou a salvação perfeita e já partiu para Jesus. Por quê? Porque nós ainda não alcançamos essa perfeição,
né, em Cristo. Nós somos falhos, nós pecamos, erramos. Lógico, nós temos um advogado, né, perante Deus ali para nos perdoar. Nós temos o arrependimento que tem que vir de dentro para fora, um arrependimento verdadeiro, para que nós alcancemos essa misericórdia, esse favor de Deus. Então, nós éramos errantes e Jesus, ele pagou o preço por nós, ele nos deu a vida eterna. Nós cremos nisso. Então o julgamento deixa para ele. Deixa para Jesus, deixa para Deus. Porque ninguém está impune diante das coisas erradas. Nós erramos muito. Nós falhamos muito. Se não fosse assim, Jesus já tinha nos arrebatado. Deus já tinha arrebatado a igreja. Porque precisa de muita coisa ainda acontecer para isso. Né? E quando nós olhamos esse versículo, não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? Muitas vezes você aponta o dedo para uma pessoa e de repente você está fazendo o mesmo. Porque você está julgando, você está condenando aquela pessoa, dando uma sentença para aquela pessoa. E ninguém é digno disso. Né? Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto nós estivermos aqui debaixo da potestade, debaixo da poderosa mão de Deus, nós não somos melhor que ninguém, não. Se você vê o seu irmão caído, ajude ele a levantar. Não critica, não julga, porque só ele sabe o que ele passa. Só ele sabe o que ele vive, só ele sabe a vida que ele tem. Nós não somos juízes de ninguém. Né? A Bíblia fala, né? Para olhar o seu olho, olha lá o seu erro, para que você reconheça que você também é pecador e não julga o seu irmão. Então assim, olha, é uma palavra muito abençoada para a nossa vida, porque nós alcançamos, né, as bênçãos do Senhor a partir do momento que nós obedecemos a palavra de Deus. Hoje nós vivemos numa religiosidade muito grande ao nosso redor, de que você não pode isso, não pode aquilo, mas na verdade o que você não pode fazer, faz. E o que às vezes é livre, não tem nada a ver com a situação, as pessoas ficam condenando, julgando. Por que está essa opressão? Por que muitas pessoas não permanecem na presença de Deus? Por causa de pessoas mesmo que julgam demais. Então que Deus abençoe a sua vida. Não seja juiz de ninguém. Olhe para dentro de você primeiro e vê as falhas que você tem, reconheça as suas falhas, coloque diante de Deus e peça perdão a Deus e siga a sua vida na caminhada com Cristo. Porque nós sabemos que os dias são maus, nós sabemos que os dias são difíceis, que a volta do Senhor Jesus ela é muito próxima. Nós vamos viver muita coisa ainda, mas está próximo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.